Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Salmos, número 131, o versículo 1. A parte B nós lemos: Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Lições para uma vida vitoriosa. Conheça os seus limites. Davi, como nós bem sabemos, era uma pessoa altamente preparada por Deus, capacitada pelo Senhor, ungido pelo Deus Todo-Poderoso para fazer muitas coisas. Quando nós olhamos para a história de Davi, a gente vai ver este homem agindo em várias áreas, em várias situações. Há momentos que Davi está no campo conduzindo, produzindo salmos maravilhosos para Deus, tocando a sua harpa, glorificando ao Senhor. E esta capacidade musical era interessante neste salmista. Em outro momento, você vai ver Davi agindo de uma forma poderosa, matando um urso, arrancando da boca deste animal uma ovelha que foi arrebatada do aprisco. Você vai perceber este mesmo Davi que luta contra um animal que tinha possivelmente mais de 2 vezes ou quase 3 vezes o seu tamanho. Você vai ver esse mesmo Davi também lutando contra um leão, um animal poderoso, feroz. E esta capacidade que Deus dá para ele, Deus também deu para que ele pudesse reinar em Israel. Esta unção ou esta capacitação de Deus fazia com que Davi tivesse muitas qualidades. Mas o interessante disto tudo, ainda que Davi fosse o que foi, ele sabia e reconhecia que haviam situações que se depararia com a sua limitação ou a sua capacidade humana. E eu penso que um dos motivos que torna uma pessoa frustrada é querer muitas vezes fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguir finalizar aquilo que começou. Entenda, há pessoas assim, elas têm um monte de projetos, um monte de planos, um monte de sonhos e ela quer que tudo isto aconteça numa tacada só. E às vezes ao invés dela ela ir atuando em cada projeto, paulatinamente, em cada sonho, etapa por etapa, não. Ela quer fazer tudo de uma vez só e aí ela vai chegar um momento que ela não consegue finalizar aquilo que começou. Talvez pelo fato de sermos pessoas que sonhamos e vislumbramos projetos e planos para nos sentirmos, quem sabe, realizados, acabamos calculando muitas vezes mal as nossas intenções, não paramos para avaliar os nossos limites. E aí, queridos, queremos muitas vezes abraçar, conforme a expressão popular, Deus e o mundo ao mesmo tempo. Quando Davi disse: Não ando à procura de grandes coisas, ele estava reconhecendo seus limites. Talvez seja isto que nos falte muitas vezes antes de tomarmos algumas decisões que são importantes na vida. Você consegue reconhecer os seus limites. Você sabe até onde você é capaz de ir ou é capaz de não ir. Porque isto é muito importante. Se Davi, com toda a condição que tinha recebida por Deus, percebe que há limites e por isso ele diz: não anda à procura de grandes coisas, porque ele sabia até onde ele poderia ir. Então entenda, queridos, nós também não podemos ser diferentes. Certa vez fui levar o meu carro numa oficina que estava apresentando um problema, já tinha passado por muitas. E quando cheguei nesta oficina, o mecânico disse que trabalhava com todas as marcas. Ele começou a trabalhar no carro uma semana, 2 semanas, já tinha passado 2 meses. E ele ligou para mim e falou: pode vir buscar o carro. Quando eu paguei a ele que saí do portão, o carro apresentou o mesmo problema. E aí eu fui numa autorizada. E acredite vocês ou não,
o mecânico especialista na marca. Ele abriu o capô e o tempo que levou para resolver o problema não passou de 5 minutos e ele não quis nem me cobrar. Você entende, queridos, que é melhor você saber até onde você é capaz de ir do que você querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguir finalizar. Reconheça os seus limites, faça igual ao Davi, não anda à procura de grandes coisas. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ó Deus, nos ajude, Senhor, para que a gente saiba, conheça, reconheçamos os nossos limites e capacidade humana em nome de Jesus. Amém.